o tema? A um passo. A um passo. E nesse tema, é claro que nós estamos aqui entendendo qual é o significado dessa questão do Setembro Amarelo. E nós resolvemos então, como todos os anos, a gente trazer alguma coisa correlacionado a isso. Há pessoas que estão a um passo. Me ajuda? Pessoas que estão a um passo. E quando eu falo de pessoas a um passo, eu falo a respeito de pessoas que muitas das vezes estão muito perto de nós. Você já reparou que muitas das vezes aquela pessoa que acaba tirando a sua própria vida, muitas das vezes não é aquela que estava num processo de depressão, que muitas das vezes não é aquela que anunciava tal atitude. Deixa eu repetir de novo, e que muitas das vezes não deu qualquer sinal, não deu qualquer aparente, mas não deu qualquer sinal aparente porque não foi notada. Por quê, pastor? Porque é muito mais fácil nós notarmos aquilo que esteja no nosso entorno e não percebermos aquilo que existe dentro da nossa própria casa. É muito comum que alguns problemas dentro de casa eles estejam acontecendo e você não esteja vendo. Ou para você o trata de uma maneira natural, mas não tem nada de natural. Muito pelo contrário. Existem coisas acontecendo, e hoje Deus te traz a um culto, para virar para você e para dizer assim: olha para dentro de si, para dentro da sua própria casa, porque afinal de contas nós falamos tanto que nós amamos. Você ama tanto a sua casa, mas você não percebe que de repente dentro da sua casa tem alguém doente. Não é uma doença com um contexto físico, sendo diagnosticado de uma forma patológica, mas é uma doença na alma, que a cada dia cresce, e que quando você se depara com alguns sinais, você vira e diz: é bobagem. Não é bobagem. Há uma ferida interna. Há algo dentro que precisa ser cuidado. E a melhor pessoa para cuidar somos nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ainda não li o texto, eu vou ler, até porque os versículos que eu vou ler são versículos que eu acredito que você conheça. Mas olha para dentro da tua casa. Paulo vira Timóteo e diz que aquele que não cuida dos domésticos, aquele que não cuida dos que estão dentro de casa, esses são pior que os descrentes.
tu está levando a vida e você não tem observado que às vezes os seus anseios, que ainda que sejam válidos, os teus desejos de crescer, os teus desejos de ir adiante, os teus desejos de que as coisas fluam, de que as coisas deem certo, tem sido de uma forma tão grande que você não tem observado que tem alguém doente dentro de casa. Há um homem em que, numa conferência de pastores, em que o tema da conferência é pastor discipulando o pastor, esse pastor conhecido, muito conhecido, num outro estado, pastor de uma igreja batista imensa, e ele começa com o tema: pastor, não faz o que eu fiz. E ele ali começa a relatar algumas coisas. Ele começa a dizer que ele estava num afã de pregar a nível Brasil e a nível mundo e tal, que ele diz na pregação dele, ele diz assim: eu não tive o prazer e o privilégio de estar próximo quando minhas filhas ficaram mocinhas. Hoje Deus te trouxe aqui para te falar que você tem perdido muita coisa, e dentre essas coisas que não podem ser recuperadas. E ele começa no afã a contar essa história. E ele diz que um dia ele chega em casa e encontra a sua esposa chorando. E pastor Estevão chega diante dela, porque era uma mulher alegre, uma mulher positiva, uma mulher feliz, uma mulher radiante. Ele nunca tinha visto ela num quadro daquele, ela com papel na mão. E ele pergunta o que houve. Ela diz assim: eu fui diagnosticada com um tumor nos seios. E ele então começou a acompanhar a sua esposa, e ali foi tratando, foi cuidando, até que a esposa sofre uma cirurgia, e depois faz lá o tratamento. O médico vira e diz assim: olha, está curada por hora. E esse médico chama o pastor para o seu consultório. Ele até brinca, né, de que no consultório só haviam mulheres para serem atendidas. E ele diz que as pessoas olhavam para ele dizendo assim: será que ele quer implantar silicone? Aí todo mundo ri. E ele diz que o médico deixou ele por último. Ele se assentou e ele: sim, senhor doutor. E o médico virou para ele e disse assim: eu refiz a árvore genealógica, a genealogia da sua esposa, dos antepassados, bisavó, vó, mãe, tias, ninguém teve câncer. O que eu disse? Aquele homem olha nos olhos do pastor, esse tão renomado, e diz assim: o que você fez com a sua esposa? Ele falou que aquilo pega ele de surpresa de uma tal maneira. Ele: mas como assim? E aí ele vira assim: como é que é na sua igreja? Como tratam a sua esposa? Pois eu sei que você é pastor, e eu sei que você é conhecido no mundo todo. E ele continua, e ele falou que quando ele tentava falar alguma coisa, o médico interpelava, ia lá, e ele falou que aquilo começou a dar uma angústia, ao mesmo tempo uma raiva, e de repente vem o pior. O médico vira para ele e diz assim: guarda uma coisa que eu vou te dizer hoje, você é a cura dela, porém você também é a doença dela. E o médico completou dizendo: a forma que você a tratar vai determinar se os dias de sua esposa serão dias bons, produtivos, com saúde, ou dias maus. Só que a minha mensagem hoje não é só
de homens ou da forma que os homens tratam suas esposas. É da forma que suas esposas tratam seus maridos, que seus filhos tratam, que os filhos tratam seus pais. E isso, de uma certa forma, vai determinar. Então deixa eu falar aqui, e falo com propriedade, de que pode ser que existam pessoas doentes dentro da tua casa. Falei no plural, tá, tudo bem, eu levo para o singular. Pode ser que tenha alguém doente dentro da tua casa, com uma doença na alma, e você não está percebendo. E Deus hoje te trouxe aqui para te dizer que uma das detecções, uma das maneiras mais simples de você conhecer alguém é quando você tem intimidade, Gael, para olhar nos olhos. Pois quando você tem intimidade, eu vejo minha esposa comigo, eu vejo que ela conhece o grau dos meus sentimentos. Ela olha, e quando ela olha nos meus olhos, ela sabe detectar para onde está, de que forma. Então Deus está dizendo para você, em nome de Jesus, que um amor, uma expressão de amor começa com um simples olhar. Então, por favor, você aprenda. Tem casais aqui, por favor, se você é esposo, olha nos olhos da tua esposa. Se você é esposa, olha nos olhos do teu marido, em nome de Jesus. Se você é mamãe, olha nos olhos dos teus filhos. Se você é filho, olha nos olhos dos teus pais, pois existem pessoas que estão a um passo. Paulo vira Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5. Vira para Timóteo e diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. E vira para ele e diz assim: suporta as aflições. Repita comigo: suporta as aflições. Quando eu vou no capítulo 2, no versículo 3 e 4, capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 3 e 4, o próprio Timóteo, ele se entende, se vê. O versículo 3 diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou apenas um pregador, eu me considero um soldado. Aí no versículo 4, o texto diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então repita comigo: ele se vê como um soldado. E nós somos os especialistas em deixarmos os nossos soldados feridos para trás. Hoje Deus te trouxe aqui, me colocou aqui, porque essa introspecção não é algo, não é uma palavra que eu falo e que não há um espelho de um bate e volta. É uma palavra que hoje Deus te traz aqui para te dizer que tem soldados feridos, para te dizer que não é tempo de perdermos tempo. Desculpa essa metáfora, com coisas que não trarão nenhum tipo de resultado proveitoso para os dias atuais. Há muito problema, e tem pessoas morrendo. Por isso Paulo vira para ele: já que você se vê como um soldado, então suporte as aflições.
Mas suportar as aflições não é algo fácil, porque o nível delas é diferente de pessoa para pessoa. Quando não, o que eu suporto, talvez você não suporte. O que você suporta, talvez eu não suporte. Então não é uma receita de bolo, que eu olho e digo assim, não, se eu seguir esse caminho aqui, vai dar certo, se eu caminhar por aqui. Não dá para comparar a vida de ninguém. Mas o que dá é oferecermos ajuda. Estamos tão preocupados de podermos olhar nos olhos uns dos outros. Não é um que ouve, não é o que ouve, é você está bem. Porque o que ouve, talvez você queira trazer coisas, você queira participar de coisas, você queira investigar coisas. E quem já está sofrendo não quer ser investigado, irmãos. Vai tudo bem é acolhedor. Vai tudo bem se não vai. Deixa eu fazer algo por você. Suporte as aflições. Por que esse texto é tão claro? Porque aqui ele está sufocado por um povo religioso, que havia crucificado a Cristo, e que também havia sido instrumento para muitas prisões de muitos cristãos, inclusive do apóstolo Paulo. Então, do que esse texto está falando? De que alguns problemas estão dentro de casa, no nosso meio. Não é o inimigo, não é o diabo, não é uma potestade, não é um dominador, é a falta de visão, é a falta do amor. Porque no final dos dias o amor se esfriaria no coração de todos, não, de quase todos. Então Deus está falando de coisas que a gente conhece, mas não põe em prática. Você sabia que se você tem algo contra o teu irmão, antes de você trazer a sua oferta, você tem que se acertar com ele? A gente põe em prática? Os pastores falam sobre isso? As igrejas pregam dessa maneira? Claro que não, amados. E aí tu vem, tu dizima a tua fé, mas está doente, está machucado por dentro, está ferido. Então hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele tem bálsamo para a tua vida, Ele tem cura para você, Ele tem refrigério para a tua alma. Hoje Deus te trouxe aqui para te mostrar quem não tem defeitos, quem não erra, quem não peca, quem não fala o que não deveria de ser dito, irmãos. Jesus vai dizer que antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, observe a trave que está nos teus olhos. Deixa eu complementar com as minhas palavras: ame mais, pois há alguém a um passo. Invista mais. E aí Paulo continua. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu peguei pelo menos 3 coisas que nos ajudam a esclarecer quando ele fala da partida. Primeira, ele está dizendo assim: o tempo da minha partida é chegado, estou pronto para levantar a âncora, e começar a minha navegação. Segunda,
Ele está falando sobre desarmar a tenda. Somos peregrinos nesse mundo, irmãos. Mas não é o fato de sermos peregrinos nesse mundo que nós não existimos nesse mundo. Existem pessoas que precisam fazer parte das pessoas visíveis. E não vem com essa gafe de achar que isso é só algo que precisa passar pelo pastor, pela pastora, porque não. Isso é meu, isso é seu. Você sabe o que tem pairado na cabeça dessa pessoa? Você sabe que às vezes você vai sentar do lado de alguém, você tem alguém próximo de você, você sabe as coisas que tem vindo na mente. Terceira coisa, partida. No entendimento do apóstolo Paulo, era soltar o prisioneiro. Se encontrava preso numa masmorra. Aí ele continua, versículo 7 e 8, eu vou prosseguir aqui, que agora é meu tempo. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No versículo 7, ele olha para trás, me ajuda, no versículo 7 ele olha. Tem alguma coisa que você podia ter feito e não fez? Tem alguém que você podia ter amado e não amou com a propriedade, ou com a excelência do amor dado por Deus? Paulo olha para trás e vê que é na sua condição, e por isso ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando eu olho para trás, eu vejo que algumas coisas não me fugiram do controle. Deus está dizendo assim: ainda que algumas coisas tenham te fugido do controle, você precisa viver o presente no presente. Você precisa fazer tudo diferente agora. Pastor, porque eu fiz, eu aconteci, eu fui, eu feri, então não fira mais. Traiu, não traia mais. Errou, não erre mais. Não amou, ame mais. É isso que Deus está falando. Só que no versículo 8 ele vai olhar para frente. Ele diz: agora uma coroa da justiça me está guardada, ao qual o meu Senhor, o Senhor e o reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. E aí ele prossegue, ele diz assim, aí o 9 ele diz assim, me ajuda, eu só queria, na verdade a minha ideia era só ficar com esse versículo. Me ajuda, o que ele vai dizer? Procura, vamos lá, o que ele vai dizer? Meu pastor pregou isso aqui no meu aniversário dia 11 de agosto. O que ele disse? Não, talvez você não entendeu a essência da importância dessas palavras. Aqui não é o pastor Alexandre, não é simplesmente o apóstolo Paulo, porque toda a escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. Então Deus hoje te pega e diz para você algo importante. Existem pessoas que precisam do teu afago, precisa do teu carinho, precisa do teu perdão, seja como for, precisa do teu amor, precisa do teu abraço, e precisa disso com pressa, depressa. Por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? Porque eu vou te falar uma coisa que você já sabe. Quer ver que você vai complementar? Porque a vida é muito curta. Está perdendo tempo com coisas bobas. Deixou entrar aí coisas que não vão edificar em nada. Estou terminando, a vida é muito curta. Muito curta. E nós estamos assim. Se ela não fizer, eu também não faço. Já viu queda de braço dentro de casa? Sim ou não?
pais com filhos, mães com filhas. Não cede uma de um lado nem a outra do outro, ninguém cede. Já viu essa briga? Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: essa casa está sadia? Olha para o pastor, por favor. Quantos aqui estão diante de uma casa sadia? E por conta de não estar sadia, em muitas das vezes, de quem é a culpa? Tem alguém que não cede. Uma das falas da minha esposa para mim, não era nem para estar te abrindo isso. Claro que a fala antes de vir para a igreja eu não posso te revelar. Estou brincando um pouquinho para dar uma descontraída. Mas uma das falas dela para mim foi assim: você já observou o tempo que você está perdendo com isso? Só que ela não falou essa frase uma vez, e ultimamente, não de forma repetitiva, como alguém, sabe, pastor, que te cansa, que não, é em situações diferentes dela falar assim: você já reparou o tempo que você está perdendo? Hoje eu vim aqui ministrar para você que você está perdendo tempo. O verdadeiro evangelho não consiste naquilo que eu penso como ideal de vida. O verdadeiro evangelho, Jesus vira e diz assim: se o teu inimigo te pede para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te pede a capa, dê também a túnica para ele. O verdadeiro evangelho consiste num amor que transcende, num amor que ecoa, num amor que abraça. Mas eu tenho dificuldade, mas talvez eu também. Mas se nós juntos nos esforçarmos, vai dar tudo certo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que você não vai perder ninguém que você ama. Você não vai ter que chorar diante de um momento triste, onde as pessoas estarão ali chorando também, porque hoje você entendeu que aquela pessoa que estava a um passo de uma decisão, a um passo de repente tirar a sua própria vida, você vai ser um instrumento de abraço, de cura para ela, em nome de Jesus. O Espírito Santo hoje te traz aqui para te dizer: corra, pais, corram. Seus filhos estão dodói, se estão dodói, corram. Filhos, de repente papai e mamãe está dodói, se está dodói, corram, em nome de Jesus. Que você não precise olhar e falar assim: porque não faça hoje, como o texto diz: procura vir ter comigo depressa. Eu estou encerrando, prometo. No versículo 11, ele vira, só no iniciozinho do versículo, até o primeiro ponto, ele vira e diz assim: somente Lucas está comigo. Me ajuda, somente, por favor, repita de novo: somente. Por pior que seja a situação, Paula, Deus sempre preserva um Lucas do nosso lado. Valoriza quem você tem. Lucas aqui, é claro que Lucas é um homem, mas eu não quero tratar como um gênero. Alguém que Deus preservou por você.
Alguém que Deus sustentou só por você. Tamanha a tua importância. Ó, caiu aqui. A vida passa muito rápido. Somente quando eu observei isso, Orlando, talvez essa questão do ministério fazer 15 anos, essa coisa toda, não sei se isso me chamou. É claro que atrelado a isso tem outras coisas que nos sobreveio. Mas sabe, quando você está vendo coisas que é raso demais, não tem qualquer tipo é raso. E eu decidi cuidar de cada um dos meus dias. De uma forma perfeita, não sou e não serei. Mas olhar para cada um deles e valorizar cada um deles. No versículo 13, ele diz assim: quando vieres, eu queria ter tempo para dissecar os livros e os pergaminhos, não dá tempo para isso, estou encerrando agora, exatamente agora. O texto diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Só que quando eu pulo do versículo 13 para o versículo 21, ele vai explicar o porquê da pressa dele. Ele diz assim: apressa-te. Me ajuda, apressa-te. Antes do inverno. Esse texto fala sobre calor humano. Além da capa, que é muito importante para mim, o que de fato se torna mais importante do que a capa que me aquece é a tua pessoa, Timóteo. Saiamos daqui curados, irmãos. Melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas. Eu tenho certeza, Isaías e Luciana, que a maneira que vocês cuidam da Rebequinha, e o que ela vai viver nas mãos de vocês vai ser muito diferente do que aquilo que talvez os filhos que nasceram de vocês passaram. Sabe por quê, Isaías? Porque a experiência de vida é outra. Eu termino em Abacuque, não projeta para a gente, em Abacuque no capítulo 1 e 2, a maneira que Abacuque se refere é uma maneira brusca, dura, fala sobre juízo, sobre Judá, sobre a Babilônia.
no capítulo 3, ele é um outro. Por isso, durante muitos anos, os teólogos discorriam, dizendo entre si que Abacuque não era o autor do capítulo 3. Por quê? Porque as suas palavras eram completamente diferentes. Você pega o capítulo 3, suas palavras não tem nada a ver com o capítulo 1 e 2. Até que foi descoberto que Abacuque é o autor do capítulo 3. Só que o que acontece entre o capítulo 1 e 2 e o capítulo 3, 30 anos se passam. E nós aprendemos que o tempo muda o discurso. Quer ser feliz? Faça alguém feliz primeiro. Hoje Deus te trouxe aqui para isso, para dizer que você é importante. Você é importante para Jesus. Você é importante para esse ministério. Você é importante para essa igreja. E por favor, eu falei disso pela manhã e vou falar isso agora. Família também discorda. Família também briga entre si. Mas não deixa de ser família. Doeu, machucou. Mas você está inserido. Você está inserida. Faz valer disso. Se faça valer disso. Viva hoje. Desculpa, eu vou entoar um ditado mundano, como se o amanhã não fosse existir. Ame hoje como se o amanhã não fosse existir. Perdoe hoje como se o amanhã não fosse existir. Sabe por quê? Porque não é possível Deus nos dar um tema desse e esse tema só servir para o irmão que está lá atrás, mas não serve para o pregador que está pregando o tema. Você está entendendo? Não, só serve para A, mas não serve para B. Não, se Deus nos deu um tema desse, é porque Ele vai nos mostrar que existem pessoas feridas próximas de nós, e se elas estão feridas, você é o elemento de cura que Deus quer usar para a vida delas. É pessoas cuidando de pessoas, é pessoas tratando pessoas, é pessoas amando pessoas, é pessoas perdoando pessoas, é pessoas, sabe, de uma forma humilde, dizendo assim: me perdoa, sabe. Hoje é o dia talvez do perdão, hoje é o dia do pedido de perdão, sabe, porque às vezes você fica esperando alguém ir até você para te pedir perdão, mas o mais bonito é quando você diz assim: eu vou romper com essa barreira hoje, eu vou quebrar esse grilhão do inferno, eu vou romper com tudo aquilo que o inimigo tentou, sabe, me paralisar, tentou me condenar, tentou, sabe, eu vou ligar, eu vou passar uma mensagem aqui para alguém. De repente eu estou pregando, o Espírito Santo está falando com você aí, alguém que você vai pensar passar uma mensagem, alguém que você vai pensar enviar um áudio: ó, fulano, fulana, me perdoa, porque eu não sou perfeito, e quem é perfeito, me perdoa, sabe. E quando você pedir perdão, os grilhões serão arrebentados, as cadeias serão despedaçadas, as portas de bronze se abrirão, milagres acontecerão. Por quê? Porque nós ouvimos aqui sobre oferta, irmãos, mas eu quero te dizer que quando há amor, quando há perdão, Deus dá acessos no nome de Jesus. E Deus hoje quer que você ocupe. Se é para Jesus, bata. O meu apelo é simples. Desculpa, mas hoje não vou te perguntar se você quer aceitar Jesus. Mas hoje eu vou te perguntar: você quer perdoar alguém hoje? Você quer amar alguém hoje? Você quer abraçar alguém hoje? Você quer virar para alguém e dizer: conta comigo? Você quer virar para alguém e dizer assim: olha, se você quiser, irmãos, eu quero te convidar, te dar essa oportunidade em nome de Jesus. Enquanto nós vamos entoando, enquanto nós vamos cantando, eu quero te dar essa oportunidade. Sobre as águas é o caminho.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas seu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro com mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu queria